E aí, tudo certo? Já parou para pensar se a física consegue prever o futuro? Bom, pelo menos o futuro de um objeto que está se movendo. Hoje a gente vai pegar o exemplo simples de um carro numa estrada para descobrir como uma única fórmula pode dizer para a gente exatamente onde uma coisa vai estar a qualquer momento. É bem legal. Vamos nessa? Ok, vamos direto ao nosso desafio de hoje. A situação é essa: tem um carro andando. A pergunta é: onde ele vai estar daqui a exatos 20 segundos? Pode parecer meio complicado, mas na verdade é um quebra-cabeça super elegante que a gente vai resolver junto, passo a passo. Para chegar na resposta, nosso caminho vai ser o seguinte: primeiro, a gente entende o problema, depois vamos decifrar a equação geral da física que está por trás de tudo, aí a gente vai extrair as informações que importam, calcular o destino final e, por último, a gente resume tudo num método que dá para usar sempre. Vamos começar. Tudo, absolutamente tudo, começa com uma única informação que foi dada no problema. É ela que vai ser a nossa chave para abrir todo esse mistério do movimento desse carro específico. E aqui está ela, a chamada função horária das posições. S é igual a 50 mais 8t. Pode parecer só uma equaçãozinha, mas ela descreve perfeitamente a viagem do nosso carro. Todas as respostas que a gente procura estão aí dentro escondidas. Nossa missão, então, é descobrir como tirar elas daí. Agora, para entender essa nossa equação específica do carro, a gente precisa conhecer a chave mestra de onde ela veio. Sabe, existe uma equação geral na física que serve para todos os movimentos desse tipo, onde a velocidade não muda. Essa é a famosa equação horária do movimento uniforme. S é igual a S0 mais V vezes T. De primeira, pode parecer um pouco abstrato, mas entender o que cada pedacinho dela significa é o que vai dar para a gente o poder de resolver o problema. Vamos dar uma olhada em cada termo. Primeiro, tem o final. Esse é o nosso alvo, o nosso objetivo final. Ele representa a posição final do objeto. É para onde ele vai. Normalmente é isso que a gente está querendo descobrir. Depois vem o S0, que a gente lê como S0. Pensa nele como se fosse a linha de largada. É a posição inicial, o ponto exato de onde o objeto começou a viagem dele. Agora, a letra V. Ela significa velocidade. E o mais importante aqui, em problemas como este, a velocidade é constante. O que isso quer dizer? Que o carro não acelera e nem freia. Ele só mantém aquele ritmo, sabe? Sempre igual. E por último, mas não menos importante, o T de tempo. É simplesmente quanto tempo durou o movimento. Quanto tempo o objeto levou para ir do ponto inicial até o ponto final. Com todas essas peças definidas, a gente já pode começar a montar nosso quebra-cabeça. Ok, agora vem a parte que eu acho mais legal. É hora que a gente conecta a teoria, que é a nossa equação geral, com a prática, que é a equação do nosso carro. É aqui que os segredos do problema começam a aparecer. A técnica para fazer isso é incrivelmente simples, mas é muito, muito poderosa. A ideia é colocar as duas equações uma embaixo da outra e simplesmente comparar. É quase como se a gente estivesse olhando para um espelho. Olha só que interessante quando a gente faz isso. Tudo se alinha perfeitamente. O S corresponde ao S, o sinal de igual está no mesmo lugar. Mas aqui vem o pulo do gato. O S0 da equação geral está exatamente na mesma posição do número 50 na equação do problema. E o V está alinhado com o 8. Isso não é coincidência. E pronto, isso já dá para a gente as nossas primeiras respostas. Só de comparar, de espelhar as equações, a gente descobre que a posição inicial do carro, o S0, era 50 metros, e a velocidade constante dele, o V, é de 8 metros por segundo. Simples assim, só de olhar. Beleza, agora que a gente já sabe de onde o carro saiu e a que velocidade ele está, estamos prontos para o grande finale. Vamos usar essas informações para finalmente responder aquela pergunta lá do começo e calcular o destino final do carro. Então vamos lá, a pergunta de $1 milhão. Sabendo que o carro partiu da marca de 50 metros e que ele está andando a 8 metros por segundo, onde exatamente ele vai estar depois de 20 segundos? Chegou a hora de fazer a conta. O processo é bem direto. A gente pega a nossa equação, S é igual a 50 mais 8t. Agora, no lugar da letra T, a gente vai colocar o valor que a gente quer investigar, que é 20 segundos. Então a equação fica assim: S é igual a 50 mais 8 vezes 20. Pela regra da matemática, a gente sempre faz a multiplicação primeiro, certo? 8 vezes 20 dá 160. Agora só falta fazer a última soma. E o resultado final é 210 metros. Depois de 20 segundos, o carro vai estar na marca de
210 metros da estrada. A gente conseguiu prever o futuro, pelo menos o do carro. Ótimo. Vamos dar uma paradinha e revisar o que a gente acabou de fazer. Porque o que aprendemos aqui não foi só a resposta para um problema, mas sim uma ferramenta, um método que pode ser usado em qualquer situação parecida com essa. Basicamente, este é o mapa da mina. Comece com a equação geral. Compare com a equação específica do problema para achar o S0 e o V. Depois, é só colocar o tempo t que foi dado na pergunta e calcular o S final. É um processo lógico que sempre funciona. E essa frase resume tudo de um jeito brilhante. A posição final de um objeto não é um número aleatório que aparece do nada. Ela é o resultado direto de 3 coisas: de onde ele começou, o quão rápido ele estava indo e por quanto tempo ele se moveu. Simples assim. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta para pensar um pouquinho. A gente resolveu um caso onde o carro estava avançando na estrada. Mas e se a velocidade fosse negativa? O que isso significaria? O que aconteceria com a viagem do carro e com a nossa posição final? Fica aí a reflexão. Até a próxima!